Mônaco é o cenário ideal para um local que serve de palco para perpetuar a imagem de um reino perfeito. É um lugar minúsculo que existe para despertar e manter o fascínio do mundo, com muito glamour, riqueza e um palácio no alto de um rochedo típico das histórias de reis e rainhas. Grace Kelly não foi a primeira americana a se casar com um príncipe de Mônaco. Uma mulher chamada Alice foi a precursora e, coincidentemente, precursora também de histórias que não têm um final feliz. Mas certamente foi com Grace Kelly que a fábula dos contos de fada parecia se tornar realidade. Isso porque o enlace dela com o príncipe Rainier misturou elementos cinematográficos com histórias de castelos e princesas. Estava formada a cena perfeita para um verdadeiro casamento de conto de fadas. Quando Grace Kelly se casou, apesar dos tempos modernos, com os preparativos do casamento e o grande dia do matrimônio sendo televisionado para milhões de pessoas no mundo inteiro, o que muitos não sabiam era que essa também era, de uma certa forma, um casamento arranjado, como nas monarquias de antigamente. Uma transação que muito interessava a Rainier, que estava à frente de um principado que precisava urgentemente de recursos para se manter. A bela Grace Kelly, atriz super competente e premiada com um Oscar, era a imagem perfeita de graça e elegância, e soube, como ninguém, abraçar o papel de princesa da vida real. No entanto, diferente dos contos de fadas, ela não foi feliz para sempre, seus filhos passaram por escândalos e divórcios, e sua vida acabou em tragédia. Antes dela, outra americana também deu vida ao papel de plebeia que vira princesa, e já deu sinais de que a sina do principado em produzir casamentos infelizes parece ser real. Vamos saber quem foi essa mulher que precedeu Grace Kelly. Antes, preste atenção nesse lembrete para se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ative as notificações para ser avisado sobre novos vídeos toda semana. Deixem um like para ajudar o canal e vamos seguir com o tema de hoje. A princesa Alice de Mônaco foi a primeira americana a se casar com um membro da Casa Grimaldi, décadas antes da atriz Grace Kelly, mas seu casamento com o príncipe Albert I foi infeliz e ela deixou o principado em busca de conforto na alta sociedade de Londres. Costumam dizer que a Casa Grimaldi é amaldiçoada. Segundo a lenda, o príncipe Rainier I raptou uma mulher flamenga no século XIII que se vingou amaldiçoando ele e os seus descendentes. Mais especificamente, o que costumam dizer é que ela disse que um Grimaldi nunca encontrará felicidade no casamento. Parece que foi esse o caso de vários membros da família, com as mortes trágicas e prematuras da princesa Grace e do seu genro Stefano Casiraghi, bem como os divórcios das suas filhas, a princesa Caroline e a princesa Stephanie. Mais recentemente, o príncipe Albert II e sua esposa, a princesa Charlene, têm sido alvo de rumores de infelicidade após a longa estadia dela na África do Sul, além de processos judiciais que o fizeram assumir a paternidade de filhos fora do casamento. Segundo a revista Tatler, a história de Charlene lembra a de outra princesa de Mônaco que veio antes dela, uma princesa que fugiu do principado por infidelidade. Mas antes disso, ela havia esperado quase uma década para se casar com o seu príncipe. Essa mulher era uma herdeira americana chamada Alice Raine, frequentemente considerada a primeira princesa americana de Mônaco, décadas antes da estrela de Hollywood mais famosa, que foi Grace Kelly. Nascida em 10 de fevereiro de 1858 em Nova Orleans, nos Estados Unidos, Alice desfrutou de uma educação privilegiada como filha de uma mãe rica e um pai banqueiro, convivendo com a alta sociedade. Após a Guerra Civil Americana, a família se mudou para Paris, onde os pais de Alice se tornaram figuras frequentes na corte de Napoleão III e da imperatriz Eugênia, que se tornaram seus padrinhos. Lembrando que nós temos aqui no canal
um vídeo sobre a Imperatriz Eugênia, a última imperatriz da França, aquela que teve as joias roubadas do Museu do Louvre recentemente. Não demorou muito para que Alice, de 17 anos, fizesse um casamento glamuroso com o futuro Duque de Richelieu. No entanto, a tragédia a atingiu aos 22 anos. Ela ficou viúva com 2 filhos pequenos para criar sozinha. Imersa na sociedade europeia, graças à sua grande riqueza, logo ela conheceu o futuro príncipe de Mônaco, Albert, em Portugal, e os dois se apaixonaram de verdade. No entanto, o príncipe Charles III, pai de Albert, não aprovou o casamento. E aqui vale um parêntese para explicar e para não confundir com o atual rei Charles III da Inglaterra. Aqui nós estamos falando sobre a Casa Grimaldi. Então, o pai de Albert não aprovou o casamento e o casal foi forçado a esperar 8 anos até a morte dele para que então pudessem finalmente se casar em 1889. Alice se tornou instantaneamente popular no Principado, não apenas pelo amor evidente que ela sentia pelo príncipe, que era também uma figura muito querida, mas pela sua riqueza, injetando glamour no balneário que na época estava decadente. Ou seja, há muitas semelhanças entre a história dela e a de Grace Kelly, que além de ter um dote que interessava ao príncipe Rainier, naquela época o Principado estava em baixa e o casamento com a atriz americana foi uma excelente estratégia para trazer todo o glamour e fascínio de volta a Mônaco. Apesar do casamento estratégico entre Alice e o príncipe Alberto I, ele era profundamente apaixonado por ela também, fazendo da união deles um dos primeiros casamentos por amor do Principado. Infelizmente, não houve um final feliz para os dois, e em apenas uma década eles já estavam tendo casos extraconjugais. Eles estavam essencialmente separados pela falta de interesses em comum. Provavelmente, apesar da paixão inicial dos dois, eles não devem ter convivido tempo suficiente para perceber que não tinham muito em comum um com o outro. Enquanto Alice era apaixonada pelas artes, Albert se interessava mais pelo oceano. Eles se separaram formalmente no ano de 1902 e Alice mudou-se para Londres, onde morou em uma suíte no famoso Hotel Claridge's, que existe até hoje. E lá ela fez amizades com importantes círculos da sociedade, incluindo a esposa do rei Eduardo VII, a rainha Alexandra. Alice morreu 3 anos depois dele, em 1925, 30 anos antes de outra americana se casar com o príncipe monegasco, no caso, como explicamos, a atriz Grace Kelly. E quase um século antes de uma outra pessoa de fora se casar com um membro da Casa Grimaldi por amor. E a partir daí, a história é conhecida de todos. Esse também não parece ser um matrimônio muito feliz, com diversas histórias não muito bem esclarecidas a respeito da princesa Charlene e sua ausência do principado durante um longo período, e principalmente pelo fato do público ter a percepção de que ela não demonstra muita felicidade e alegria em viver no principado, onde ela construiu uma família com o príncipe Albert, com 2 filhos gêmeos. Pode ser tudo uma triste coincidência, ou pode ser que a tal maldição tenha realmente pegado, e com isso, as noivas dos príncipes de Mônaco estão fadadas a um destino não muito feliz, quando não trágico, como foi o caso da atriz Grace Kelly, que morreu em um acidente de carro. O que vocês acham? Será que é realmente uma sina do Principado não ser testemunha de casamentos felizes? Ou isso tudo é uma bobagem e, na vida real, diferente dos contos de fadas, todo casal enfrenta problemas e nenhum casamento é perfeito. Por isso, não é surpresa que, até mesmo no Principado de Mônaco, os casamentos apresentem
problemas comuns a qualquer casal. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixem aqui então os comentários, aproveitem para se inscrever no canal, deixem um like e até o próximo!